Pessoal, bom dia a todos. Hoje, dia 29 de setembro, estamos começando a aula do Filosofia 4, do componente curricular de Filosofia 4, né? Do curso técnico integrado em informática do IFRS Campus Rolante. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o Bernardo, o Augusto, o Guilherme, a Eduarda, o Leonardo, o André e Tainã por estarem aqui nesse momento, né? Obrigado pela participação efetiva e comprometida de vocês, né? Espero que a gente possa aí finalizar aí esse bloco da melhor maneira possível, sempre contando com a presença qualificada de vocês. Muito obrigado. Aos demais que foram assistir a aula também, né? Sintam-se cumprimentados, né? Espero que vocês possam desenvolver as atividades aí, né, desse sistema remoto da melhor maneira possível, né? A pena que vocês não estão podendo participar aqui agora, né? Mas é o que nós temos para o momento. Então, a gente vai fazer um encontro um pouco mais breve na manhã de hoje, né? Até porque eu tenho uma convocação da direção geral. Hoje vai ser apresentado para nós aí, acredito que talvez até os representantes discentes, né? Pelo menos do CONCAMP e do CONSUP devem participar dessa reunião. É uma reunião sobre o retorno gradual das atividades no campus rolante, né? A partir da semana que vem, a partir do dia 4, é a semana que vem já, né? Dia 4 é segunda-feira. Já vai ter algumas atividades que vão poder ser realizadas no campus, né? Atendimentos, enfim, uma série de atividades que vão poder ser realizadas no campus, e vai estar sendo apresentado isso para nós hoje, e ao longo dessa semana, nos próximos dias, vocês vão ser comunicados desse fluxo, né? O que vai acontecer, como que vai acontecer. Eu insisto que vocês devem acompanhar os canais oficiais, né, do campus, no Facebook, Instagram, no site, né, do IFRS Campus Rolante, né? Lá são os lugares, os canais oficiais de comunicação, né? E fiquem atentos aos seus e-mails, né? Certamente os coordenadores aí de curso vão estar entrando em contato com vocês, né? Para organizar isso e comunicar vocês adequadamente. Bom, com relação ao componente curricular, eu gostaria de iniciar abrindo espaço, né, para perguntas, dúvidas, esclarecimentos, comentários, algo que vocês gostariam de falar, de mencionar. Até agora, alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou tentar reconstruir brevemente um pouco daquilo que nós estávamos falando nos últimos encontros, nas últimas aulas, tá? Vou contar com a ajuda, a participação de vocês também, né? Me acompanhem aí para retomar aí o que nós estávamos vendo nos últimos encontros. Bom, então a nossa grande pergunta, toda a reflexão que eu estou propondo para vocês, que eu estou tentando mostrar para vocês, tentar trazer à tona essas questões, é o seguinte: o século XX, final do século XIX e o século XX, e essas primeiras 2 décadas, aí já estamos começando a terceira década do século XXI, né? A gente está denominando esse período de filosofia contemporânea, tá? E a grande característica da filosofia contemporânea é tentar responder uma pergunta: a modernidade acabou ou ela ainda está em desenvolvimento? Tá? Há grupos que dizem que ela acabou, que nós estamos vivendo um outro tempo, que filosoficamente agora é uma outra forma de fazer filosofia, que os projetos da modernidade não deram certo, né? As propostas que a modernidade trouxe para o Ocidente, em certo sentido, fracassaram, né? E que nós precisamos começar uma nova filosofia. Essa é a perspectiva dos pós-modernos, né? Principalmente aí da metade do século XX em diante, esse argumento ganhou muita força, né? Porém, a discussão filosófica atual, né, agora, em pleno século XXI, principalmente agora, nesse início aí das primeiras décadas do século XXI, está se discutindo uma nova forma de compreender esse final do século XIX e século XX, né? De que essa concepção de que nós precisaríamos construir uma filosofia totalmente nova para o mundo contemporâneo,
ela talvez não seja tão suficiente, tão aceita, né? Ela talvez não seja a melhor forma de a gente entender a modernidade, né? E aí tem um grupo, e isso se baseia muito em alguns autores, alguns filósofos, né, que foram muito importantes, né, no início do século XX, né, que, de certa forma, eles dialogam com os pensadores modernos, com os filósofos da modernidade, né, e tentam fazer as críticas, obviamente, né, a esses filósofos, aos filósofos modernos, lá do século XVIII, né, do século XVII também, e tentam resgatar alguns pontos das suas filosofias, vamos dizer assim, né, das suas teorias filosóficas, né, e tentam aprofundar esses pontos, né, e vão dizer que, óbvio, né, que a modernidade ela teve uma crise aí, né, no século XIX, mas que talvez a gente precisaria rever alguns pontos, né, tratados pelos filósofos modernos e talvez resgatá-los, né, e ao invés de tentar criar uma filosofia totalmente nova, né, você, inclusive, voltar mais no passado ainda e resgatar questões e problemas filosóficos tratados lá pelos gregos antigos ainda, tá? Então é dentro desse cenário, né, que a gente vai estudar e ver um pouco na aula de hoje um outro filósofo. Na semana passada a gente falou um pouco sobre Nietzsche, né? Na aula de hoje a gente vai estudar um outro filósofo também, né, de origem alemã, só que esse um pouco diferente, né, pessoal? Porque no século XIX a Alemanha não estava totalmente unificada, né? Então as pessoas nasciam num lugar, se diziam alemãs, e depois aquele lugar acabou sendo um outro país, né? É o caso do filósofo de hoje, Edmund Husserl, né? Edmund Husserl é um filósofo que fez a sua carreira na Alemanha, né, em grandes cidades da Alemanha, mas nasceu em outro lugar, se não me engano, que na época pertencia ao chamado Império Prussiano, né, que depois virou a Alemanha, né? Óbvio que numa porção menor, né? Ele nasceu nesse império, e só que hoje esse lugar faz parte, se eu não me engano, da República Tcheca, né? Um outro lugar, né? Totalmente diferente, né, do que era naquela época no século XIX. E o Edmund Husserl é um dos grandes filósofos aí, né, desse período de transição do final do século XIX, início do século XX, né, que está vivendo profundamente essa crise, né? Nós vimos na semana passada, né, que Nietzsche, por exemplo, que viveu no final do século XIX, né, principalmente ali bem no finalzinho ali, né, a última década do século XIX, ele já estava louco, né, fora de si, já não produzia mais nada, né? Mas ali entre os anos 1880, 1870, né, que foi o período da sua grande produção filosófica, né, o Nietzsche estava dando marretadas, né, na filosofia disponível à sua época, né? Estava dizendo que estava todo mundo equivocado, né, que aquela moral racionalista, né, da modernidade, ela era uma moral extremamente ineficaz, né? Ela era uma moral de rebanho, não uma moral que elevava o homem para suas melhor, para o seu melhor, para a sua melhor humanidade, vamos dizer assim, né? E ele dizia que aquilo estava completamente equivocado, né? Então esse cenário pessimista do final do século XIX e ele se estende até o início do século XX, né? O Freud, a gente viu um pouquinho também lá nas primeiras aulas, né, que é um psicanalista dessa época, também vai dizer, né, que todo aquele projeto da modernidade, né, daquela força que a racionalidade teria, né, para melhorar a vida das pessoas, né, na verdade, a dimensão consciente, né, da nossa razão, ela é a pontinha do iceberg, né, e que a grande motivadora das nossas ações é uma camada mais inferior ainda, que imagine, né, o iceberg, lembrem sempre dessa metáfora do iceberg, né? O inconsciente é aquela parte de baixo, né, do iceberg. Né? O iceberg a gente vê só a pontinha do gelo lá em cima, né, flutuando do mar, e a gente muitas vezes esquece que ele é um grande bloco de gelo enorme, né, muito maior para baixo da água. E é assim a metáfora que o Freud utiliza, né, para dizer que o que motiva as nossas ações não é necessariamente essa capacidade racional, consciente dos homens, que os homens têm, que ela é extremamente importante, né, é responsável por muitos aspectos positivos da nossa vida, né, mas que o que nos causa, principalmente infortúnios, sofrimento, ansiedade, o que move as nossas paixões, os nossos impulsos, os nossos
desejos de morte, tudo isso está numa camada muito mais profunda, que é a chamada camada inconsciente, né? Então é esse cenário meio que pessimista, né, que se apresenta no final do século XIX, início do século XX, é nesse contexto que o Husserl está inserido, né? E tem mais um agravante aí, pessoal, que é o seguinte, né? A filosofia moderna, ela defendeu um projeto de sociedade. O Tainan falou antes ali, né? Um contrato social, sim. Essa é uma parte, né, do projeto da modernidade, né? Que um Estado organizado garantiria, né, um contrato social para as pessoas viverem bem nos seus países, né? E a gente sabe que isso está cada vez pior, né? A gente está aí uma série de conflitos acontecendo em diversos lugares do mundo na atualidade. O século XX, né, começou já com vários conflitos em diferentes lugares do mundo, né? A Revolução na Rússia, a Revolução no Japão, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Uma série de conflitos, né, que aconteceram pelo mundo aí, né, que foram muito revelaram assim que a humanidade não estava caminhando para um bom lugar, vamos dizer assim. Então esse é um projeto que fracassou em certo sentido, né? As democracias vivem cambaleando o mundo afora, né? O século XX teve vários exemplos, né? As ditaduras na América Latina, as experiências totalitárias na Europa, né? O stalinismo, o fascismo, o nazismo, né? O próprio comunismo na China, né? Uma série de regimes que se estenderam em diversos lugares do mundo que, né, revelaram que a humanidade não estava tão próxima assim de um paraíso aqui na Terra, né? E também dentro desse projeto, né, nós temos a força que a ciência passou a assumir, né? Vamos considerar o seguinte, né? Aí na passagem do século XVIII para o século XIX, né, há toda uma nova configuração científica, uma nova física, uma nova química. O Darwin publica o texto A Origem das Espécies, né? Há uma série de novidades sendo trazidas e propaladas pela ciência, né? Então, a ciência parecia muito mais confiável nesse contexto do que a filosofia, né? A filosofia ficou meio assim, meio tipo relegada a um status inferior, de uma ciência menos importante, né? E assim, os filósofos daí também entraram meio numa paranoia, né? Que eles acreditavam que eles deveriam fazer uma filosofia parecida com a ciência, né? Buscar cientificidade aos moldes do que os cientistas, né? Principalmente esses cientistas de formação empirista, vamos dizer assim, né? Estavam fazendo nessa época, né? Assim, a quantidade de pesquisas, né, que são feitas, né, com dados, com números, com quantificação, né, no mundo, ela ganha uma proporção gigantesca, né? Inclusive na área das ciências humanas, né? Porque assim, pessoal, como é que se faz ciência no campo das ciências humanas, né? Não se faz ciência nas ciências humanas como se faz ciência em biologia, em física, em química, em astronomia. Não se faz ciência assim, né? Se faz de outro jeito, tá? Só que a ciência foi tão forte desse outro jeito, esse jeito físico-matemático, vamos dizer assim, né? Que a própria filosofia passou assim meio que, eu vou usar uma expressão um pouco forte aqui, né? Meio que se prostituir, né? Se vender a essa abordagem metodológica dessa ciência, né? Só que aí que vem a contribuição do Husserl, né? O Husserl pega esse contexto, né, da crise da filosofia ocidental, da racionalidade ocidental, só que ele vai mais a fundo, né? Ele vai assim numa camada que a ciência não consegue fazer experiência, né? Que é o seguinte: vejam bem, não existia indústria antes da modernidade, não existia Estado antes das revoluções burguesas. O sistema político era um sistema baseado nas ordens do rei e pela aprovação da igreja. Quer dizer, tudo isso sucumbiu, né? Sucumbiu o poder dos reis, das monarquias, sucumbiu o poder das igrejas na modernidade. Surge as indústrias, a sociedade passa a se organizar muito em torno das indústrias. Aqui, para dar um exemplo para o Brasil, olha que absurdo, gente, né? O Brasil foi descoberto em 1500, tá? Né? Foi inventado, prefiro usar essa expressão, o Brasil foi inventado, né, para o Ocidente a partir dos anos 1500, né? Apesar de terem povos aí que têm tradições milenares no Brasil, né?
mas esse contato com os europeus a partir dos anos 1500, olha a posição que jogou o Brasil, né? Esse território gigantesco aqui na América do Sul, América Latina, né? Um país gigantesco, assentado numa monarquia, ora portuguesa, depois brasileira, com uma formação escravista, em que grandes senhores proprietários de terra ganhavam muito dinheiro às custas de trabalho escravo. Esse foi o Brasil, pessoal. O Brasil foi isso até anteontem, né? Para vocês terem uma ideia do nível, né? Assim, quem tem um pouco de massa cinzenta, quem tem um pouquinho de cérebro, começa a pensar e começa a avaliar, mas o que a gente está fazendo, né? É um pouco nesse cenário, né, que esses intelectuais do início do século XX eles vão se deparar, né? Você olha para a Europa, aquele estatuto, né, previsto pela modernidade, né, de países em paz, né, com um projeto de nação consolidada, uma sociedade com direitos, não estava dando muito certo, né? A Revolução Industrial causou uma série de problemas, né, para o continente europeu. A Europa estava assim vivendo esse contexto meio absurdo, né? De assim uma exacerbação dos ânimos, né? Um acirramento dos ânimos que foi eclodir na Primeira Guerra Mundial, né? 1914, né? Teve o assassinato lá de um camarada, né? Camarada não, né? Não vou usar essa expressão aqui, de um líder, né? De um determinado lugar lá que agora não lembro, né? Mas vocês devem estudar história mais do que eu, devem saber disso. O arquiduque Ferdinando, se não me engano, alguém escreveu alguma coisa no chat. Príncipe, isso aí. Obrigado, Tainan. Teve, né, um sujeito que foi assassinado. E a partir daquele evento, não foi óbvio só isso, né? Mas a partir dali que se proliferou, né, os ideais, né, da Primeira Guerra Mundial. Então é esse cenário aí que os filósofos começam a se deparar. E o Russell começa a observar que uma coisa foi completamente abandonada pela filosofia do século XIX e início do século XX, né? Que é a discussão anterior a tudo aquilo que a ciência pode fazer, né? Que é a discussão metafísica, tá? Como o nome mesmo diz, metafísica quer dizer aquilo que está para além do mundo físico, ou, para usar a expressão da ontologia, que é a disciplina, vamos dizer assim, a parte da filosofia que estuda a metafísica. É o estudo do ser, né? É o estudo do ser enquanto ser. É o estudo do ser humano, do eu do ser humano, da individualidade, da subjetividade. Essa discussão foi muito importante para o Descartes, para o Kant, mas aí no início do século XX, ninguém estava debruçado sobre essa pergunta do ser, sobre quem é o ser, né? Essa pergunta ela ficou em aberto, ela não foi respondida pela ciência, porque a ciência ela consegue somente observar os fenômenos. Grave bem isso, pessoal. A ciência ela consegue observar bem fenômenos. O que é um fenômeno? Não é uma coisa extraordinária, não é o Ronaldinho fenômeno, não é isso. O fenômeno é aquilo que aparece. Quem faz essa distinção é o Kant, né? Filósofo moderno, filósofo alemão lá do século XVIII, né? Que ele vai dizer que existe a coisa em si e o fenômeno. A coisa em si a gente nunca vai ter acesso por meio da experiência. A gente só tem acesso aos fenômenos, né? O fenômeno é aquilo que está aparecendo. Esse computador que vocês estão utilizando, o dispositivo, celular, enfim, não sei o que vocês estão usando, eu falando aqui para vocês, isso tudo são fenômenos, são coisas que a gente pode observar. Esse livro que eu tenho aqui, a minha calculadora, o meu mouse, ou as coisas que aparecem, né? Ou vocês, enquanto corpo, tudo isso são fenômenos. Mas e a ciência pode falar muito bem sobre isso. Inclusive, a ciência opera no mundo dos fenômenos. Mas a coisa em si, o ser enquanto ser, ele ficou esquecido, né? Pois eu estou antecipando algumas coisas que o Heidegger, que é discípulo do Russell, vai falar depois, né? Que é o seguinte, né? Quanto mais a ciência progride, mais o ser é esquecido, mais a discussão sobre o ser das coisas fica apagado, né? Surge no lugar disso um eu, vamos dizer assim, um eu no sentido de individualidade. Esse eu fica sufocado, ele fica meio que apagado, ele fica meio que assim, meio sem saber o que fazer, ele fica perdido. O indivíduo, o ser do ser humano, né? O eu, como diz o
o Russell, a subjetividade humana, ela fica meio que relegada, né? E aí o Russell vai dar um passo, que é o seguinte, né? O Russell elabora um método chamado método fenomenológico. O que é esse método fenomenológico? Aqui eu vou pedir que vocês façam um exercício comigo. Estão todos me vendo? Estão conseguindo me ouvir bem? Bernardo, Augusto, Guilherme, Eduarda, Leonardo, André, eu vou querer que vocês façam um exercício agora. Esse exercício ele é bastante simples, tá? Eu quero que vocês aí, no conforto da casa de vocês, no lugar que vocês estiverem, vocês tentem fazer o seguinte. Estão todos me ouvindo, pessoal? Conseguem me ouvir todos? Eu vou precisar da participação de vocês depois. Estão todos me ouvindo? Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Olha só. Tentem suspender o pensamento de vocês. Tentem não pensar em nada. Tentem, ao máximo que vocês puderem, esvaziar a mente de vocês. Tentem esquecer tudo que ocupa o pensamento de vocês. Tentem ingressem num estado em que vocês não pensem em nada. Façam isso. Conseguem ficar sem pensar em nada? O que vocês tentam, o que vocês pensam quando tentam não pensar em nada? Façam esse exercício. E aí agora, eu sei que vocês devem ter fracassado nessa tentativa, eu sei disso. E eu quero que vocês agora comentem um pouco sobre isso. Já tinham tentado fazer algo assim? Conseguem ficar sem pensar em nada? Guilherme está dizendo que não dá. Não vai, Augusto. Vamos lá, pessoal. Bernardo, Eduarda, Guilherme disse que já tinha pensado nisso, né? Tentar esvaziar. Penso em não pensar. Tentem esvaziar a mente de vocês. Tentem, assim, como diz o Russell, deixa eu usar o termo que ele utiliza aqui, ó, a epoqué. Tentem suspender o juízo de vocês. É isso? Tentem não pensar em nada. Tentem suspender totalmente o juízo que vocês têm. Que mais, pessoal? Guilherme, tu já tinha pensado nisso, Guilherme? O que te levou? Tu lembra o que tinha, o que estava na tua mente aí quando tu, ou que experiência, o que tu estava sentindo quando você se deparou com essa pergunta, né? Eu não consigo. Qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Pode abrir o microfone também se quiserem falar. Podem escrever no chat também. Que conclusão a gente chega depois desse rápido exercício aí, gente? 3 minutinhos só. Que conclusão a gente chega? Que é impossível de parar de pensar. É impossível não pensar em nada. Exatamente. Não tem como não pensar em nada. O André acho que saiu, caiu, enfim. André, eu estava provocando a turma para vocês ficarem sem pensar em nada. Ou tu saiu para não pensar em nada. E aí a gente está chegando agora à conclusão, a partir desse breve exercício, que não tem como a gente não pensar em nada, que é impossível, que não dá para parar de pensar, né? Apesar dessa experiência ser muito simples, o Russell dizia que essa é a primeira experiência científica que todos deveriam fazer. Tentar suspender todos os seus juízos. Porque quando vocês tentam suspender todos os seus juízos, apesar de vocês se darem conta que não dá para parar de pensar, vocês vão se dar conta de algo bem importante. Vocês vão acessar o eu de vocês, o eu transcendental. O que é transcendental? Que está para além desse mundo fenomênico,
nesse mundo dos fenômenos. Esse eu muito íntimo, que está sempre aqui comigo, e que muitas vezes, quando eu só observo os fenômenos exteriores, eu não consigo observar a ele mesmo. Eu não consigo acessar esse eu fenomenológico, ou melhor, esse eu transcendental. O método que eu tenho que utilizar é esse método fenomenológico, que é tentar suspender todos os meus juízos, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão rapidamente lembrar de alguma coisa. Querem ver? Bolsonaro. Vocês lembraram de alguma coisa. Lula. Lembraram de outra. IFRS Campos Rolante. Estão lembrando de outras ainda. Vocês não conseguem parar de pensar. O que nos comunica com o mundo, o que nos externaliza a nossa consciência para o mundo, pessoal, o Husserl vai dizer que é esse espaço que a filosofia deve ocupar, que a ciência não tem como acessar, que é o espaço interior. Esse espaço, não no sentido espaço-tempo, né, da física, não é esse espaço, mas é o espaço, assim, que tem entre o mundo exterior e a subjetividade humana, né? E essa relação entre a minha subjetividade e os fenômenos, é o que o Husserl vai chamar de consciência intencional. Essa relação que eu estabeleço com o mundo exterior, né? O método fenomenológico é o seguinte: eu tenho que tentar suspender todos os juízos que eu tenho sobre as coisas que estão fora de mim e tentar encontrar o meu eu a partir dessa relação com o mundo exterior, né? Nós sempre somos consciência intencional das coisas que estão fora de nós, né? Nós não conseguimos parar de pensar. Não dá para parar de pensar, como diz Augusto, né? Ou como Leonardo diz, né? Que é impossível não pensar em nada. Sim, mas a gente tem que pensar sobre o que nós estamos pensando. Porque essa é a reflexão filosófica que ninguém mais pode fazer, que ciência nenhuma pode fazer, que autoridade nenhuma pode dizer para a gente fazer, né? A igreja, o Estado, os políticos, a polícia, ninguém pode dizer para a gente fazer esta experiência. Quem tem que fazer esta experiência é o próprio sujeito, é a própria subjetividade de cada um, é a própria como diz o Husserl, né? Eu achei o máximo essa expressão. Essa é uma passagem do livro dele chamado como é que está no livro? Meditação, Meditações Cartesianas. A meditação, a primeira meditação. Ele diz o seguinte, né? A purificação do eu empírico pela epoqué, ou seja, pela suspensão dos juízos, leva o eu ao eu transcendental, né? Quando eu tento suspender totalmente os meus juízos sobre as coisas que estão fora de mim, é que eu passo a acessar o meu eu, propriamente, né? Se eu fico... E aqui eu estou antecipando algo que o Heidegger vai dizer mais adiante, né? O Heidegger vai dizer que o quanto mais... isso mesmo, o nome do livro é Meditações Cartesianas, Tainan. Exatamente, né? Mas não é uma meditação assim, não é uma coisa assim, não é nesse sentido, não é essa meditação de acender incenso, né? E ficar assim, observando a natureza, não é essa a meditação, tá? É uma meditação rigorosa, é uma meditação de acesso ao eu, né? O que existe entre eu e eu mesmo, e eu e o mundo, é a grande virada linguística que o Husserl é um dos seus precursores, né? Ao menos intuitivamente. Não naquele sentido positivista, né? Que os filósofos do Círculo de Viena vão falar, né? Que eu não vou entrar aqui agora para discutir isso, né? Mas é essa relação que eu estabeleço com o mundo mediada pela linguagem, né? A linguagem ela é fundamental. Eu estabeleço uma relação minha com o mundo e minha comigo mesmo usando a linguagem. Quando vocês disseram que vocês não pensavam em nada, vocês estavam pensando usando uma linguagem, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês lembraram de alguma coisa. Quando eu pedi para vocês não pensarem em nada, vocês lembraram de alguma coisa. E isso que vocês pensaram a partir da linguagem que a gente utiliza, né? Dos signos que nós utilizamos, das letras, enfim, de toda a estrutura linguística que nós temos, né? Que ela é aprendida por nós nessa relação com o mundo, né?
É como se a nossa consciência fosse assim um vetor em direção ao mundo, né? Só que o mundo, ele me oferece muitas coisas por meio dos meus sentidos, né? Esse canal meu de relação com as coisas do mundo, né? Eu preciso ter uma postura ativa, né? Isso o Kant já dizia, né? O Kant lá no século XVIII, né? Que a relação dos sujeitos com os objetos deve ser uma relação assim em que o sujeito tenha controle dos objetos, né? Não que os objetos determinem a minha consciência, né? Como os empiristas, por exemplo, defendiam. Os empiristas defendem isso, né? De que o mundo exterior, eu acesso todo ele por meio dos meus sentidos, né? Eu tenho uma postura, vamos dizer, passiva diante do mundo. Né? Bom, mas enfim, tem mais uma coisa que eu queria falar aqui. Já falei isso aqui. Mas enfim, acho que essa. Sim, eu estava esquecendo disso, né? Não tem como a gente não pensar em nada, e não tem também como. E por que não tem como a gente não pensar em nada? Porque, primeiro, nós não estamos isolados, nós não estamos assim suspensos, nós estamos inseridos numa temporalidade. Tá? Nós pensamos também conforme, em partes, né, o contexto em que os indivíduos estão inseridos. A nossa consciência, ela está inserida num determinado contexto. Ela está na temporalidade. Ela não está fora. Por isso que também a gente não tem como não pensar em nada. Né? Nós estamos dentro da realidade. A realidade é o tempo. Nós estamos aqui dentro. Por isso que o texto do professor Ricardo é o tempo e a máquina do tempo. Né? Nós estamos inseridos num determinado tempo, num momento histórico. Então, muito do que nós pensamos, que não tem como a gente deixar de pensar, como vocês mesmos já experimentaram, é resultado do tempo que nós estamos inseridos. Né? Eu falei para vocês antes, né, no exemplo, né, pensem em alguma coisa sobre isso que eu falei. Eu falei Bolsonaro e falei Lula. É algo do nosso tempo, né? Eu não preciso desenvolver, desdobrar mais sobre isso com vocês. Eu tenho certeza que vocês já pensaram em muitas coisas, que é resultado do tempo em que nós estamos inseridos. A nossa consciência, ela é também uma consciência inserida no tempo. Nós estamos no tempo, né? Nós pensamos também conforme o nosso tempo, né? E aqui, ó, essa é uma discussão fantástica, pessoal, e a gente poderia seguir, eu poderia seguir o dia falando isso com vocês, né? Tem gente que se acha muito livre, né? Mas eu penso aquilo que eu quero, né? É a minha liberdade. Mas isso é um absurdo sem tamanho, né? Na verdade, assim, ó, tem várias formas de a gente pensar nisso. A primeira delas é que eu posso estar, muitas vezes, com uma impressão apenas do fenômeno liberdade, mas não exatamente do que é a liberdade, né? Eu posso, assim, imaginar que eu estou experimentando a liberdade, mas, no fundo, não eu estou tendo uma falsa impressão do que realmente é a liberdade, né? Sendo que sempre aquilo que nós somos, né, é sempre parte determinado pelo tempo, pelas condições que nós estamos inseridos, pelo contexto que nós estamos inseridos, né? Falar em liberdade é algo sempre muito problemático, né? Porque o Sartre, que é um filósofo remanescente, vamos dizer assim, já do século final do século, mais para o final do século XX, que é herdeiro dessa tradição que o Husserl inaugura, ele vai dizer assim que, na verdade, os outros são um inferno para mim, né? Os outros interferem na minha liberdade, né? E aí, onde é que está o exercício propriamente da liberdade? É o que eu faço com o que os outros estão fazendo de mim, né? Porque os outros estão interferindo em mim, né? Eu não sou totalmente livre, né? Muito do que eu sou é resultado dessa interferência do meu tempo e do tempo que eu estou inserido, né? E de quem está próximo de mim, dos outros, né? Tem uma frase do Sartre, né, que é: o inferno para mim são os outros. Eu acho o máximo isso, né? Mas, deixa eu ver se eu teria mais alguma coisa para falar. Eu acho que não, né? Para finalizar, então, o que nós temos de ficar aqui, claro, do Russell, né? A ideia de que a crise da modernidade ela é muito resultado dessa tentativa da ciência responder tudo
e a ciência ela só consegue falar do mundo fenomênico. A nossa razão, ela em partes, a gente tem consciência dela, em muitas partes a gente não tem consciência dela, né? Mas a gente precisa criar um método para aproveitar da melhor maneira possível a nossa razão. O método é o método fenomênico, ou fenomenológico. O que é o método fenomenológico? É tentar conhecer as coisas como elas são. Eu faço isso tentando suspender ao máximo essa minha capacidade de pensar. Tentando, assim, abandonar totalmente o meu pensamento, tentar ingressar o mais possível na minha subjetividade, né? Tentar suspender todos os meus juízos sobre tudo que está fora de mim. Tentar ao máximo chegar num ponto em que eu não consiga pensar na menor quantidade de coisas possíveis, né? É ali que eu vou encontrar a minha subjetividade. É quando eu tentar abandonar completamente, como diz o Russell, né? Reduzir o meu eu natural e a minha vida psíquica ao meu eu fenomenológico, transcendental, né? Ao meu eu que está antes dos fenômenos, né? É o meu eu fora de tudo aquilo que está, ou melhor, o meu eu mais concentrado em mim mesmo, tentando abandonar completamente aquilo que está fora de mim, né? Esse é o meu verdadeiro eu. Tudo que eu pensar sobre esse eu, tudo que eu estiver na minha consciência, né, vai ser propriamente, então, aquilo que realmente as coisas, o que eu sou, né? É uma pergunta sobre eu, é um resgate sobre o ser, né? Eu tinha um professor na faculdade, né, quando eu tive a primeira cadeira de ontologia, né, o professor Agostinho Saltieri, um professor que agora já deve estar até falecido, já era idoso naquela época, ali nos anos 2000, início dos anos, no ano 2001, né? E ele dizia assim, ó, é tentar encontrar o ser enquanto ser, não o ser enquanto ente, fenômeno, né? Mas tentar, assim, abstrair ao máximo. Essa discussão os gregos faziam muito bem ela. O Descartes, na modernidade, faz ela também, né? Com a descoberta do eu pensante, né? Do penso logo existo. O Kant também tenta resgatar essa discussão. E que a ciência moderna, de certa forma, apagou, né? O pessoal relegou isso quase assim, essa atividade da ciência como se fosse assim, o suprassumo, o máximo, né? E aí abandonou-se, no campo da filosofia também, abandonou-se essa discussão sobre o ser enquanto ser. O Tainan está dizendo se isso foi antes do Freud. Na verdade, foi meio que contemporâneo, Tainan. Se não me engano, Freud e Russell, eles eram contemporâneos, tá? Não sei se em termos de vida, deixa eu ver bem certinho aqui, mas em termos de época, eles são contemporâneos, né? O Edmund Husserl, filósofo, nasceu em 1859 e morreu em 1938. Ele nasceu, então, onde hoje era a República Tcheca, né? E faleceu em Freiburg, na Alemanha, né? Nasceu em 1859 e morreu em 1938. E o Freud, se eu não me engano, é mais ou menos a mesma época. O Freud era médico, né? Ele nasceu em 1856 e morreu em 1939, né? Então, eles morreram com poucos anos de diferença, né? O Russell morreu em 1938 e o Freud em 1939. Então, certamente, os dois trabalharam na Alemanha, certamente conheciam uma obra do outro. São contemporâneos, Tainan. Nessa época, pessoal, olhem só, esses filósofos todos, tanto o Russell, né, como o Freud, né, que não era filósofo, mas era um conhecedor, um crítico cultural da época, um médico, um psicanalista, né, eles estavam observando, estarrecidos ao que estava acontecendo na Europa, né. Tem um filme, vocês podem assistir esse filme, pessoal, é um filme muito legal, é um filme preto e branco, é bem antigo, O Ovo da Serpente. Já ouviram falar desse filme? O Ovo da Serpente, ele é de 1977. É de um diretor de cinema, se não me engano, ele é do Bergman, deixa eu ver. Ingmar Bergman, esse diretor, ele é um diretor, se não me engano, ele é da Suécia. Se eu não me engano, ele é da Suécia. E esse filme se passa
nesse período entre guerras, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, o que aconteceu, gente? Se vocês lerem o Russell, lerem o Freud, lerem o Freud, então, tem um livro, assim, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Se a gente lê aquele livro, pessoal, o Psicologia das Massas foi escrito em 1923. Se vocês lerem esse livro, eu tenho ele, né, fez parte um pouco da minha dissertação do mestrado. Se vocês lerem esse livro e compararem com o Brasil de hoje, vocês vão achar, assim, de uma similaridade estupenda. Se vocês olharem esse filme O Ovo da Serpente, vocês também vão ver, assim, coisas muito parecidas com o nosso tempo. Por quê? Essa disputa, vamos dizer assim, esse mal-estar que a sociedade brasileira está vivendo hoje, né? Esse acirramento dos ânimos, né? De emoções, de pulsões que estão à flor da pele de todas as pessoas, ela já aconteceu em vários lugares do mundo, né? Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 50, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Na Europa aconteceu antes, muito antes da primeira, entre o período de guerras. Nos Estados Unidos aconteceu nos anos 50, né? E no Brasil está acontecendo agora. Na Polônia, na Turquia, na Hungria também está acontecendo agora, né? Em partes da França, né? Também esse debate está muito acirrado, né? Essa convulsão de emoções que o mundo está vivendo, né? Essa crise, né? Das democracias no mundo, ela é, na verdade, assim, isso é a ponta, de novo, a metáfora do iceberg, né? A pontinha no iceberg. Porque o que está em discussão aí, pessoal, é um pouco a própria conduta humana, né? O Heidegger vai chamar isso de esvaziamento do ser, melhor dizendo, esquecimento do ser. É quando os indivíduos eles ficam assim, olhando só para os fenômenos que estão acontecendo à sua volta, e eles não conseguem suspender todos esses juízos para voltarem-se sobre si mesmos, sobre a sua existência, sobre a sua condição humana, sobre o seu ser enquanto ser, não enquanto fenômeno que aparece, né? Então, assim, parece que essa crise ela ainda não terminou. É por isso que os filósofos atuais, quem está pesquisando filosofia hoje, publicando, está dizendo assim que, peraí, não existe pós-modernidade. Talvez nós estamos ainda na modernidade. Talvez nós estamos ainda passando assim, ó, por uma segunda, um pico, né, uma segunda onda, vamos dizer assim, de crise, né, em diferentes lugares do mundo, né, mas que estão assim, de certa forma, ela é muito parecida, né, porque é um abandono do ser, é um abandono da subjetividade, é um abandono da individualidade, há uma assim, se torna um sujeito de ego frágil, essa é a expressão do Freud, né? Nós fragilizamos o sujeito, o eu fica meio que perdido, né? Porque assim, e aí ele adere a grandes movimentos de massa, a líderes com poder, de diferentes espectros, pessoal, de lado A e de lado B, né? Quando um líder vai para frente de uma multidão e grita palavras de ordem, né? E pessoas se empolgam com aquilo, né? Você vê o quê? É uma horda em torno de um líder primitivo, um líder religioso primitivo, quase. É quase a mesma coisa, né? O Freud, nesse livro, né, ele vai dizer, o Freud escreveu um livro chamado Totem e Tabu, né, em que ele descreve os povos primitivos fazendo exatamente a mesma coisa, né? E isso está na base da religião. Por isso que a religião hoje também está tão forte, assim, né, pessoal? Né, os movimentos neopentecostais. O Brasil é um país que, né, tem uma bancada evangélica, tem uma associação de juristas evangélicos, né? Olha que coisa absurda, né? Para ser jurista agora tu tem que ser evangélico, né? Tá tendo uma discussão agora também, né, para escolher um ministro do STF, né, pessoal? O STF que é para ser o lugar mais neutro possível, né? Querem botar um ministro evangélico, né? Que coisa, né? O que menos deve valer naquela decisão é uma perspectiva religiosa, né? Nada contra. Lá não é o lugar, né? Deve-se defender a religião na vida privada, dentro de uma igreja, aí sim. Mas no espaço público, né, não se deve fazer isso, não se deve misturar as coisas. Mas isso, então, assim, só para, né, estou trazendo algumas coisas, já estou divagando aqui, né? Mas quando isso acontece, é porque quando você precisa de um líder, quando você, assim, coloca um outdoor com o nome da pessoa e dizendo que você defende aquilo, quando você fala isso, né? Na verdade, você está assim, ó, você está negando a sua subjetividade.
porque você está jogando o teu eu para que uma outra pessoa te represente, né? As experiências do mundo com relação a isso, elas já aconteceram em diversos lugares do mundo, né? Elas nunca foram muito positivas, né? De qualquer espectro político, pessoal, né? Tanto de lado A como de lado B, né? Sempre que você deposita grandes expectativas num ser humano só, como sendo um grande líder de uma horda, né? Você está se comportando assim, mobilizado pelos sentimentos mais primitivos dos seres humanos, né? Tá? Mas eu acho que era isso, pessoal. Eu vou deixar o texto, tá? Para vocês lerem depois, esse texto desse livro aqui, tá? Eu preciso só escanear ele e daí eu coloco lá no Moodle também para vocês. Sim, Tainan. Pessoas que não pensam e que pegam os pensamentos prontos de outros é um esvaziamento do ser. É um esvaziamento. É assim, ó. É você se apegar aos fenômenos e não às coisas em si, né? Porque aí, assim, ó, você precisa suspender todos esses juízos. É difícil, né, pessoal? É difícil o eu lidar consigo mesmo. Ele precisa abandonar todos os seus juízos. E como mesmo vocês disseram, né? Eu não consigo parar de pensar. Só que esse parar de pensar, eu tenho que tentar suspender todos os juízos possíveis que vêm de fora da minha consciência, né? E tentar encontrar juízos, vamos dizer assim, o Kant fala isso, né? Juízos puros, juízos sintéticos a priori, né? O Husserl por isso que o Husserl é um herdeiro da modernidade. Tem um livro, um texto que está lá no Moodle para vocês, numa leitura da semana, em que o Husserl vai dizer assim, ele é claramente um herdeiro da modernidade. Ele é um cartesiano, ele é um kantiano, né? Você precisa tentar suspender todos os juízos para ir ao encontro de si mesmo, né? Essa é uma tarefa difícil, né? Não é uma coisa simples, né? As pessoas geralmente têm medo. O Kant já dizia isso lá no século XVIII, né? As pessoas têm preguiça e são covardes, né? Elas preferem que alguém tutele elas, que alguém dê ordens para elas. É mais fácil? Com certeza é mais fácil. Alguém pensa por mim, alguém me defende, alguém me representa, eu autorizo alguém. Estão entendendo, pessoal? Quando alguém coloca lá no seu carro assim, eu autorizo. Autoriza o quê? Quando você autoriza alguém a fazer algo por você, você tá reconhecendo, eu sou um idiota, né? Eu sou uma pessoa incapaz, né? Eu não sou. Alguém é por mim, né? Então, esses aspectos, assim, bem filosóficos dessa discussão do Husserl, que parece no primeiro momento ser meio abstrata, né? Elas são muito evidentes no nosso cotidiano, tá? Eu vou sugerir para vocês, então, esse livro, esse filme, O Ovo da Serpente. Deixa eu ver a classificação indicativa da idade, né? Vocês são menores de idade, não podem assistir conforme, se não for conforme a indicação de idade, tá? Mas, enfim, é um belo filme, né? Eu não encontrei aqui a indicação de idade, né? Mas vocês podem fazer isso por conta... não é. Não, acho que não. Podem olhar. Tem um suicídio, né? Mas nada que não apareça em outros lugares. Bernardo, a discussão sobre a maioridade não é sobre ter 18 anos ou mais. A discussão é ser capaz de pensar por conta própria. Claro que tecnicamente é ter 18 anos, né? Objetivamente. Mas a discussão é se vocês são capazes de pensar por conta própria. Tem gente que passa a vida sem pensar por conta própria. Tem gente que passa a vida sendo tutelado, obedecendo ordens, seguindo lições, sendo tutelado por outros, né? Então não tem a ver com ter 18 anos. Eu entendi o que você quis dizer, né? Mas enfim, sobre o filme, né? Eu sei que você estava dizendo, né, que é sobre o filme, né? Eu estava brincando também, né, antes sobre a classificação indicativa, né? Eu diria isso, por exemplo, para minha filha que tem 9 anos, né? Aí sim eu iria controlar. Mas vocês são já muitos adultos, né? 18 anos completos. Certo, pessoal? Eu tenho uma reunião agora com a direção geral. Eu vou pedir para vocês a paciência, né? Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou interromper a gravação e só vou pedir para vocês permanecerem para mim registrar a frequência, tá bom?